Olha o Vasco. Errou o Inter, Aguirre recuperou o Vasco, chegou para fazer o primeiro, bateu, é gol! Andrés Gomes, num erro na saída do Inter pelo lado direito e muito cedo, 1 minuto e 40, Andrés Gomes soltou um tijolo de fora da área, soltou um balaço de fora da área, entrou na área, entrou a dribles e meteu o pé direito, um golaço do Vasco muito cedo. E se a grande preocupação do Inter era o emocional, que problema tem o Inter, hein? Que problema tem o Inter para resolver, hein? O emocional vai ter que funcionar mais do que nunca. É gol do Vasco, Rodrigo. Na prática, o jogo começa 1-0 Vasco. Um erro imperdoável do lateral direito, Brian Aguirre. Ali não é lugar para sair jogando. Quis fazer o que não sabe no lugar onde não pode. Entregou a bola no pé do Andrés Gomes, que avançou livre, rápido, chutou de forma indefensável no ângulo esquerdo do Rocher. O Vasco faz 1-0, Léo. O plano do Inter era marcar alto e até fez isso. Quando saiu a bola, o Inter se projetou, só que o Vasco também fez e a bola caiu no pé do Aguirre. E a gente fala de qualidade técnica, de jogadores menores. O que o Aguirre fez, como disse o Rodrigo, foi imperdoável. Um erro primário. E aí, Vaguinha, já está 1-0. Começou 1-0 o jogo, Vaga. O jogo começa 1-0 com um jogador que é titular e que não poderia nem passar perto do estádio Beira-Rio pela ruindade que tem. Mas como a direção do Internacional, que entende muito de bola, montou esse elenco, ele está lá jogando em um momento decisivo. E aí o que acontece quando o jogador ruim está em campo? Acontece o gol do adversário, Arruda. 49º gol que sofre o Inter neste Brasileirão em 36 rodadas. E apenas o primeiro gol do Andrés Gomes em 15 jogos neste campeonato. O Inter é 15º colocado com 41 pontos e pode ingressar na zona de rebaixamento ao final desta rodada. O Vasco da Gama chega a 45 pontos, é o 10º colocado. Domina Robert Renan, ele faz o passe mais à frente para Barros, dominou, marcado pelo Carboneiro, tentou o lançamento longo aqui na ponta direita para Paulo Henrique, no domínio, já tirou do Bernabé e deu no Rayan, bateu, gol! Mas o Rocher tá de brincadeira, mal colocado, braço curto, gol do Vasco! O Inter corre desesperadamente de peito aberto contra o rebaixamento, hein? Ou contra não, né? Corre a favor do rebaixamento. Bernabé facilmente envolvido e o Rocher outra vez mal colocado, não alcançou, chute de Rayan, o Vasco faz 2-0 num jogo que se desenhava para ser uma batalha, que nada, o Inter tá batido com 9 minutos, Rodrigo. A impressão que dá é a seguinte, Debona, é só chutar no gol do Inter que é gol. Uma jogada parecida com a do gol do Santos, com a diferença que foi no contrapé. E o Rocher, mal posicionado, foi pego no contrapé pelo Rayan. Jogada do Paulo Henrique, que passou com muita facilidade pelo Bernabé. O Rayan estava sem marcação, chutou com muita velocidade. Ele dominou rápido e surpreendeu o Rocher, que aceitou. E o Vasco faz 2-0, Léo. Com 8 minutos, 2-0, a vitória pessoal do Paulo Henrique, o Rayan recebendo sem ninguém na frente da área, o Thiago Maia estava chegando, o Vitão um passo atrás, o Rocher mal colocado, enfim, o gol, Vaguinha, é um retrato desse Inter perdido, que era para ser uma batalha, está sendo um passeio do Vasco, Vaga. A gente está vendo de novo o Inter esculhambado dentro de campo, desorganizado, com jogadores que não mostram comprometimento. Um goleiro que estava machucado foi chamado às pressas para voltar, né? Porque o programa era ele voltar somente em janeiro. O Inter afunda os dois pés na areia movediça do rebaixamento. Quem pode salvar o Inter? Arruda. 50 gols sofridos no campeonato. Esta é a defesa do Internacional, 15º colocado com 41 pontos. Rayan, 18º gol na temporada, 13º no Brasileirão. O Inter pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. E o Vasco, que tinha 5 derrotas consecutivas, agora é 10º com 45. Voltou lado direito, vai ter outro cruzamento. Atenção, bola erguida na área. Gol sem querer do Inter. Gol!
Matias. 44,5. Ricardo Matias e Mercado estavam ali. Deu na canela de um, deu de outro. O Mercado parece que chegou para finalizar também. É um gol meio que sem querer, é um gol meio espírita. É um gol que recoloca o Inter no jogo. Tinha que ser assim, meio sem querer. O Vasco protesta uma falta na origem do lance. Um cruzamento de lá, outro daqui, outro de lá. Gol do Inter, Rodrigo. O Inter resiste com os pés de Ricardo Matias. Depois de 2 cruzamentos muito mal feitos, a bola sobrou na ponta direita para Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues cruzou do jeito que deu. A bola foi rasteira. A zaga do Vasco se atrapalhou com a chuva, com as poças d'água. O Ricardo Matias, meio sem querer, porque ele não esperava a bola vir, colocou o pé no canto direito do Léo Jardim. A bola morreu. Vasco 2-1. O árbitro pede a revisão, se for validado. 2-1 para o Vasco, Léo. Se for validado, é o Inter no volume, o Inter na pressão, jogando bola para a área, o Bernabé se apresentando para o jogo. E aí no cruzamento, o Ricardo Matias, ele foi tentar dominar. Foi um lance estranho, também está chovendo muito, mas que essa chuva, Vaga, leve embora esse mau futebol do Inter, essa zica do Inter, e que o Inter volte para o segundo tempo mais organizado para buscar o empate, Vaga. Tomara que o gol seja validado, né? E que a história conte isso depois. Gol. Validado. Vamos acreditar. E tomara que... E a história vai contar, né? Que o cara que salvou a pele dos dias lá em Fortaleza, contra o Ceará, foi colocado no banco de reservas nos 2 jogos seguintes. E ele tá aqui ajudando de novo. O Inter tá vivo, Arruda. Ricardo Matias marca o 6º gol na temporada, 5º nesta edição do Campeonato Brasileiro e o 7º como profissional no Inter. O saldo colorado melhora, mas se mantém na 15ª posição com 41. Ainda existe a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Outra vez lançamento nas costas do Bruno Gomes. André Gomes invadiu a área, cruzou, pintou o terceiro, é gol! Rayan, gol do Vasco! Rayan! Outra vez bola nas costas de um lateral do Inter, dessa vez de Bruno Gomes. André Gomes entrou, parecia que não tinha água, correu tranquilamente, invadiu a área, só rolou. Nada de água, hein? Parecia o campo mais enxuto possível. Rayan coloca na rede, o Vasco amplia 3-1, Rodrigo. O que está fazendo água agora é a defesa do Inter, em especial o lado direito defensivo. É a segunda, em menos de 1 minuto, que o Bruno Gomes toma nas costas. A primeira, o Rocher salvou. Na segunda, o André Gomes subiu mais rápido, fez a jogada em profundidade pela linha de fundo, cruzamento rasteiro, não foi afastado por nenhum zagueiro do Inter, e o Rayan, bem posicionado no segundo pau, sozinho, meteu para o fundo do gol. O Vasco faz 3-1, Léo. A linha alta, os jogadores do Inter marcando a distância, ninguém chega, ninguém se aproxima, o Vasco passeia. 1 minuto e 34 foi o gol, o Inter não conseguiu passar do meio campo ainda. O Inter toma gol antes da chuva, toma gol na chuva, toma gol depois da chuva, o Inter toma gol toda hora, Vaguinho. E a gente já tem a resposta que o Debona fez para a pergunta do Debona, né? Quando o jogo estava parado. O que o Ramon Dias estava fazendo durante tanto tempo no vestiário? Estava piorando o time do Internacional, aquilo que parecia impossível. Coutinho na bola, são 5 vascaínos lá no miolo da grande área, atenção, levantamento é feito, toque pro gol, deu rebote, gol! Colorados e coloradas, o Inter caminha a passos largos para a Série B. E parece um cenário irreversível. O Inter está sendo goleado, impiedosamente goleado em São Januário. Rocher pegou no cabeceio, ela voltou no pé de Barros. Gol aberto, escancarado. O time do Inter, no anímico, no emocional, no físico, no tático, no que tu possas imaginar, está indo muito claramente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não há força física, não há força emocional, não há nada que dê um indicativo de melhora. Alan Patrick vai sair, o Inter está tomando 4-1, com ou sem chuva aqui no Rio, Rodrigo. A chuva congelou a defesa do Inter, deu mandrake.
todo mundo parado. Cruzamento para a área, primeiro cabeceio do Gomes sozinho. O Rocher defendeu e espalmou. E caiu no pé do Barros, que estava sozinho. Inadmissível. 2 jogadores do Vasco em sequência, finalizando sozinhos. Um gol com muita facilidade. O Inter já está sendo goleado. O Vasco faz 4-1, Léo. O Barros cabeceou sozinho. Aí ele caiu, se levantou sozinho, chutou a bola sem chance para o Rocher. O Inter assistiu placidamente. O Inter está assistindo o Vasco jogar placidamente. O time do Inter não consegue articular, não consegue criar. O time do Inter está nocauteado, Vaguinha, nocauteado. 4-1 e a tendência é de que venha mais, porque o Inter não está conseguindo jogar, Vaga. A dor de ser rebaixado para a segunda divisão, que a gente conhece já porque fomos rebaixados uma vez, ela é muito dolorida. É muito forte a dor. Mas não caímos ainda. E a dor do vexame, atrás do vexame, é muito forte também. É muito forte também. O torcedor do Internacional não merece o que está acontecendo. Um vexame atrás do outro. E com drama, com horas de espera para ver isso que está acontecendo em São Januário. E vai piorar, Arruda. É o 4º jogo que o Inter sofre pelo menos 4 gols neste Campeonato Brasileiro. Inter 15º com 41, saldo menos 11. Santos 16º com 41, saldo menos 12, Debona. Ryan pode fazer o 5º, rolou para Coutinho, vai fazer, cortou o mercado fechou a porta para ele. Tenta ir no Vasco, na tentativa de jogada, Paulo Henrique ganhou no corpo, preparou para Nuno Moreira, cruzamento, gol! Humilhado. E se não bastassem 4 gols do Vasco, o Rocher faz o gol, o 5º do Vasco agora. Rocher coloca a bola para dentro do gol do Vasco. O Inter é humilhado, castigado aqui em São Januário. O Vasco empurra o Inter para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dó, sem qualquer tipo de cuidado com o Inter. 5-1 em São Januário. Um dos capítulos mais tristes de uma história de 116 anos do Inter. O Inter não sabe onde está. O Inter completamente perdido, abatido, vendo o Vasco fazer 5-1 e vendo o seu goleiro falhar outra vez, colocando a bola para dentro do gol, Rodrigo Oliveira. Virou humilhação. Esse gol foi antecedido por uma roda de bobinho. O ataque do Vasco transformou a defesa do Inter em uma roda de bobinho. O Ryan primeiro progrediu pela ponta direita, passando com muita facilidade pelo Bernabei, parando no mercado, mas depois trocando passes. E os jogadores do Inter, os zagueiros, não viam a cor da bola. Até que o Nuno Moreira resolveu chutar e o Rocher espalmou para dentro do gol. O Vasco faz 5-1, virou massacre, virou humilhação, Léo. Humilhação suprema. O torcedor do Inter num sextou pavoroso, um filme de terror que o torcedor do Inter está passando. Esse gol começa num erro do Alan Rodrigues, ele erra em bola e termina com o Luiz Otávio depois do Mercado, que é um dos poucos que estão correndo e se entregando no jogo. O Mercado recupera, evita o chute do Coutinho, o Luiz Otávio tenta sair jogando e ele é desarmado e desaba no chão. E aí completa com o Rocher colocando a bola para dentro. Um Inter que é triste de ver, Vaguinha. Não queria estar na tua pele. Troca, Puma Rodrigues e Hugo Moura entrarão no Vasco da Gama. Fala, Vaguinha. É uma página constrangedora que está sendo escrita na história do Internacional. Trabalharam para isso, estão colhendo isso, nada diferente. Eu não vou jogar a toalha, não vou dizer que o Inter está rebaixado, mas o trabalho é para rebaixamento. O trabalho é de quem fez de tudo para acabar com a vida do torcedor do Internacional e enterrar o clube do jeito que eles estão enterrando. Arruda.
O Vasco tinha 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, volta a vencer justamente hoje e o Inter volta a sofrer 5 gols na mesma partida após mais de 4 temporadas, a última vez em junho de 2021 contra o Fortaleza. Nesse momento, o Inter 15º colocado com 41, o saldo de gols menos 12, os gols pró 41 e é o que sustenta o Inter nessa posição. O Santos tem a mesma situação, mas com 3 gols marcados a menos. O Santos está em campo, intervalo contra o Sport na Vila.